Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula de filtro avançado hoje com macros, tá? Então nós vamos juntar a nossa macro para automatizar com o nosso filtro e vai ser uma aula bem interessante. Então nós vamos fazer passo a passo, tá? A aula vai demorar um pouquinho, mas você tem um pouquinho de paciência. E nós vamos começar assim, preparando a nossa planilha. Vou selecionar aqui esses três campos, observa, vai ser bem legal no final. Vou copiar isso aqui e vou colocar aqui do lado. Nós já aprendemos esses recursos que nós vamos usar aqui lá na aula de validação de dados. E nós criamos também, nós eliminamos os duplicados. Então o que é que eu vou fazer aqui? Como eu tenho várias Maria, várias José, nós vamos usar a lista lá na frente, então nós vamos tirar aqui, eliminar os duplicados. Então seleciono aqui, venho na guia dados, estou preparando a planilha, tá certo? Estou preparando. Então vou remover os duplicados. Nós já aprendemos isso, ó, removi, agora só está os nomes dos vendedores. Aqui de novo eu vou remover os produtos que estão duplicados, continuar com a seleção, produto. Então, estou fazendo até rápido, porque vocês já aprenderam esses recursos aqui, tá, gente? A gente aprende as coisas no Excel e a gente não esquece, porque sempre nós vamos usar. Então, pronto, já tenho aqui, tá? Os produtos, as regiões e os vendedores, todos eles estão aqui. Aqui é bom para não estar repetidos, tá certo? Então, agora nós vamos lá para a nossa planilha. Nós vamos para esse filtro aqui. Então, esse filtro aqui nós vamos criar, né? Nós vamos criar listas nele, tá? Como é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos vir aqui no recurso de validação de dados, já tem alguns filtros lá, vou remover. Então, olha só, removi os filtros que tinha lá. Agora nós vamos lá, olha só. Validação, limpar. Então, olha só, aqui é onde eu vou inserir os vendedores. Eu não quero digitar vendedor, eu quero buscar numa lista. Então, seleciono essas duas listas aqui e vou lá, validação de dados, criar lista, certo? Criei a lista, vou procurar aqui, aonde é que está a lista? A lista está lá na base, é essa lista aqui dos vendedores que nós criamos, ó. Seleciono eles, clico na setinha, ok, ele já criou a lista, ó. Criei uma, ó, já tem aqui a lista, já tem outra lista aqui. Beleza? Aqui a mesma coisa. Vou criar a lista produtos. Validação de dados. Isso aqui nós vamos fazer passo a passo para vocês aprenderem. Lista. Buscar lá na base. Nós temos aqui os produtos. Depois, ok. Agora nós vamos fazer a última lista, que é as regiões, que já está até feita, mas nós vamos remover essa aqui, né? Limpar a lista. Então nós vamos selecionar aqui região, validação de dados, vamos fazer passo a passo e vou selecionar lá as regiões. Tá aqui, ok? Tudo pronto, as três listas. Essas aqui não há necessidade porque não tem faixa de preço que a gente queira usar. Vamos usar só esses aqui como critério. Então, uma vez que isso aqui já está pronto, gente, o que é que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos criar o nosso filtro, tá? Nós vamos criar o nosso filtro. Observe que esse filtro que nós vamos criar, eu já coloquei aqui, ó, que ele vai calcular o total. Usei aqui a função soma, ó. Então, ele vai calcular o total. Para isso, eu usei a função soma aqui. E qual foi o critério que eu usei na função soma? Eu contei a quantidade de linhas que tem aqui e a quantidade de linhas que tem aqui na tabela, tá certo? Para não estourar esse limite. Então, o valor que der, o resultado que der, ele vai somar tudo aqui, tá certo? Então, vou criar mais um botão aqui chamado de total. Só para facilitar as coisas, tá? Cliquei esse botão total e vou colocar aqui, ó, igual a esse total aqui. Então, o que der aqui, ele vai replicar aqui em cima, tá? Vou deixar formatadinho, bonitinho, né? E vou deixar aqui um pouquinho grande e vermelho para ficar destacado. Vou colocar um fundo diferente, né?
Então, o resultado que der aqui embaixo, ele vai vir aqui, tá certo? Então, pessoal, o que é que nós vamos fazer? Eu vou criar um filtro normal. Só que para criar esse filtro normal, o que é que nós vamos fazer? Eu vou deixar a macro gravando, porque aí tudo que eu fizer, ele grava, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro passo, guia desenvolvedor. Gravar a macro. Pronto. O nome da macro, qual vai ser o nome? Pesquisar. Pronto. Pesquisar é o nome da minha macro. Já está gravando tudo o que eu vou fazer aqui, porque minha planilha já está pronta. Então, o primeiro passo eu vou aqui. Dados, avançado. Aí ele pergunta, de novo, a mesma coisa. Intervalo de dados. Onde é que está o intervalo de dados? Lá na base de dados completa. Certo? Seleciona aqui a base de dados toda. Selecionei a base de dados? Selecionei, beleza. Intervalo de critérios. Apaga esse intervalo de critérios aqui. Eu sempre recomendo fazer isso. Faça do zero. Intervalo de critério. Observa que eu vou usar duas pessoas. Seleciono o título e vou escolher a Ana e o José. Beleza. Já está pronto. Agora o relatório. Eu vou copiar para onde? Copiar para onde? Vou apagar. Seleciono aqui. Eu quero a base de dados aqui. Ok. Terminou? Terminou. Agora dá um ok. Tá aqui a minha base de dados. Tá certo, pessoal? Então aqui está a nossa base de dados. O que é que nós vamos fazer aqui agora? A macro continua gravando, tá certo? A macro continua valendo. Então eu vou selecionar todos esses nomes. Eu não parei a gravação ainda. Selecionei tudo porque a base de dados vem até aqui. E agora eu vou classificar esses dados. Vou clicar aqui nesse botão classificar. Classificar de acordo com o vendedor, tá? De A a Z, ok? Então está classificando tudo, de A a Z. E agora nós vamos somar esse total aqui, tá certo? Então nós vamos somar aqui. Como que eu vou somar? Vou colocar aqui, ó. Total. Aqui não precisa de soma, só esse aqui, tá? Igual a soma. Seleciona todo esse valor, tá? Até aqui, porque pode ser estar preenchido. Dou um Enter. Observa que esse valor que foi somado, ele já está replicando aqui. Beleza? Então, agora, a minha macro, em tese, ela terminou. Então, eu clico aqui fora. Clico aqui fora. Beleza? E agora, o que é que eu vou fazer? Vou parar a gravação. Guia desenvolvedor. Parar a gravação. Parei a gravação? Parei. Beleza. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar um botão. Inserir, botão. E esse botão eu vou colocar aqui. Qual o nome desse botão? Pesquisar. Tá aqui o botão pesquisar que nós criamos. Cliquei aqui, ok. E vou digitar aqui, ó, pesquisar. Cliquei no botão pesquisar. Está aqui bonitinho. Agora eu vou clicar, ó, pesquisar. Ele já calculou a macro e já disse aqui. Então tem aqui as vendas da Ana. Eu quero só a Ana, aqui está a Ana e a José. Então, como já tem tudo pronto, eu não preciso digitar nada, já está tudo automatizado. Eu coloco Ana de novo. Toda vez que você colocar Ana e Ana, quer dizer que ele vai procurar só Ana, pesquisar. Tudo de Ana. Se eu colocar Ana aqui em cima e aqui embaixo eu apagar, não coloquei nada, olha o que vai acontecer. Clico aqui, ele pesquisa todo mundo. Por quê? Esse aqui é um critério, esse aqui é outro. Então, nesse critério só tem Ana. Esse aqui não tem específico ninguém. Se não tem específico ninguém, ele pesquisa todo mundo. E aí, quando ele pesquisa todo mundo, ele diz, ó, o valor total é esse, está aqui o valor total. Tá certo? Então, aqui você para com aquela repetição de filtro. Você escolhe os critérios, ó. Eu quero Ana. Aqui eu quero Ana também. Clica na setinha. Só que aqui eu quero Ana no produto HD. Aqui eu quero Ana na região sul. Vamos ver se ele vai achar alguma coisa. Cliquei aqui. Ele diz que Ana HD está aqui. Ana HD, ela só vendeu HD. E na região sul ela vendeu isso aqui. Ah, mas não poderia aparecer só sul? Aí você teria que colocar sul as duas coisas. Aí iria aparecer Ana só na região sul. Tá certo? Então ficou uma planilha
automatizada, completamente automatizada. Se você não quiser nada em cima, nada embaixo, preciso criar um outro filtro avançado? Não, a macro já é uma repetição. Você escolhe só o critério e o resto ele já faz para você. Ó. A hora que você eliminar essas questões todas, ele pesquisa todo mundo. Eu quero só a Lúcia. Seleciona a Lúcia e Lúcia também, porque é 2 pesquisas. Tá certo? Aí eu poderia usar só uma linha? Poderia usar só uma. Nós preferimos usar 2, mas poderia usar só uma. Tá certo? Então, pessoal, essa aqui é uma planilha automatizada que você pode usar aí no teu trabalho para fazer as suas questões, usando macro, tá certo? Então, eu usei apenas um botão aqui para calcular e ficou bem interessante, tá certo? Um abraço para você.